A sua sessão está established, os dois lados felizes e mesmo assim a rota que você quer anunciar não aparece do outro lado. Ou pior, ela aparece na tabela do vizinho, mas fica marcada como inacessível e não entra na tabela de roteamento. Sessão perfeita e o tráfego não passa. Hoje a gente mata os dois problemas, porque o BGP não anuncia e porque a rota chega mas não instala. E aí pessoal, na aula passada a sessão ficou blindada, mas de nada adianta uma sessão perfeita se a rota não anuncia direito. Hoje você aprende as duas formas de colocar um prefixo no BGP, a regra de ouro do network que derruba todo mundo, e a resolver o problema mais clássico do IBGP, o next hop inalcançável. Bora! São dois sintomas diferentes e é importante não confundir. Sintoma 1. Você manda anunciar um prefixo e ele simplesmente não aparece no vizinho. Sintoma 2. O prefixo aparece na tabela BGP do vizinho, mas com uma marca de inacessível, e por isso não entra na tabela de roteamento nem encaminha tráfego. O primeiro é problema de origem, o segundo é problema de next hop. Vamos resolver os dois, nessa ordem. Existem duas formas principais de originar um prefixo no BGP. A primeira é o comando network, e aqui está a regra de ouro que eu prometi lá na aula 01. O network do BGP só anuncia o prefixo, se existir na tabela de roteamento uma rota correspondente exata, com o mesmo prefixo e a mesma máscara. Não é mais ou menos parecida, é idêntica. Se você mandar anunciar um /24 que não existe igualzinho na tabela, o BGP não anuncia e não te avisa. Silêncio. A segunda forma é a redistribuição. Trazer para o BGP rotas conectadas, estáticas ou de um protocolo interno. É poderosa, mas perigosa. Sem controle, você injeta prefixo demais e polui a tabela. Por isso, em produção, a preferência costuma ser anunciar prefixos específicos com network e usar redistribuição com filtro, com muito cuidado. Antes de seguir, você precisa saber ler a tabela do BGP, o Show IP BGP. Cada linha tem símbolos, o sinal de maior que marca a melhor rota, a que o BGP escolheu. O asterisco diz que a rota é válida. E cuidado com uma pegadinha clássica. O I que aparece no final da linha não é IBGP. Esse I é o atributo origin, igual a IGP. Ou seja, a rota foi originada por um comando network. Se a rota é interna ou externa, isso você descobre em outras colunas como o ASI Path. Ler esses símbolos direito é meio caminho andado do troubleshooting. Curiosidade rápida, existiu uma regra antiga chamada sincronização. Ela dizia que o BGP não podia anunciar uma rota aprendida pelo IBGP até que o protocolo interno também conhecesse essa rota. A ideia era evitar buracos negros numa época em que nem todo roteador falava BGP. Hoje, com todo mundo no BGP, essa regra virou estorvo e vem desligada por padrão há décadas. Mas ela ainda aparece em prova como pegadinha histórica, então guarda o nome Synchronization. Agora o coração da aula. Toda rota no BGP carrega um atributo chamado NextHop, o endereço para onde mandar o tráfego. E o comportamento muda entre eBGP e IBGP. Quando você recebe uma rota do seu provedor via eBGP, o NextHop é o endereço dele, o vizinho eBGP. Até aí, tudo bem. O problema começa quando o seu roteador de borda repassa essa rota para os roteadores internos, via IBGP, porque por padrão o IBGP não altera o next hop. Então os seus roteadores internos recebem a rota com o next hop apontando para o endereço externo do provedor, um endereço que eles não conhecem, que não está no seu protocolo interno. Resultado, a rota chega, mas o roteador interno não sabe como chegar naquele next hop e marca a rota como inacessível. É o sintoma 2 lá do começo. A solução é elegante. No roteador de borda, você configura o Next Hop Self na direção dos vizinhos IBGP. Isso faz a borda reescrever o Next Hop para ela mesma, para o próprio endereço dela, que é alcançável pelo protocolo interno. Aí o roteador interno pensa, para chegar nesse destino, mando para a borda, que eu conheço. E a rota instala. É a regra de ouro do IBGP, Next Hop Self na borda. Existem outras formas de resolver,
como colocar a rede do enlace externo no protocolo interno, mas isso normalmente não é considerado boa prática. O Next Hop Self é o jeito mais limpo e o mais usado. Vamos ver os três comandos, o Network, a redistribuição e o Next Hop Self. No Cisco eu anuncio com o Network, redistribuo já com um Route Map de filtro para não injetar tudo, e ligo o Next Hop Self na direção do vizinho interno. No FortiGate a lógica é a mesma, bloco Network para anunciar, e o Next Hop Self habilitado no Neighbor. Mão na massa com disciplina desde o começo. Para provar, o comando é o show IP BGP, com o prefixo. Você olha duas coisas, se o prefixo está lá e qual é o Next Hop. Se o Next Hop estiver apontando para o endereço externo e a rota marcada inacessível, você já sabe, faltou Next Hop Self. Se o prefixo nem aparece, volta para a origem. A rota exata existe na tabela? O network está com a máscara certa? Tem algum filtro barrando? Visão do engenheiro. Numa borda de produção, quase ninguém usa redistribuição cega. O padrão é anunciar prefixos específicos e agregados com network, de forma controlada, para ter certeza do que está saindo para a internet. E o Next Hop Self é praticamente automático nas bordas IBGP, porque sem ele, metade das rotas fica inacessível lá dentro. Existe até um mantra operacional, na borda Next Hop Self. No anúncio, seja específico e intencional. Anunciar prefixos além do planejado ou anunciar sem querer é como uma empresa vira trânsito da internet por acidente, e isso a gente quer evitar a todo custo. Resumo: o network exige rota exata na tabela. A redistribuição é poderosa, mas pede filtro. No IBGP, o Next Hop não muda por padrão, o que deixa a rota inacessível lá dentro, e o Next Hop Self na borda resolve. Leia a tabela pelos símbolos e você acha a causa rápido. Desafio: anuncie um prefixo com network sem ter a rota exata na tabela e confirme que ele não sai. Depois, crie a rota e veja ele aparecer. E no seu IBGP, olhe o Next Hop de uma rota externa antes e depois do Next Hop Self. Conta nos comentários o que você observou. Se essa aula te salvou de um Next Hop inacessível, deixa o like e se inscreve. A rota agora anuncia e instala, mas surge a pergunta natural: e quando existem vários caminhos para o mesmo destino, como o BGP escolhe qual usar? Isso não é sorte, é uma sequência exata de atributos, e é aqui que o BGP fica realmente poderoso. Na próxima, a gente começa a controlar o tráfego de saída com UEIT, Local Preference e ASE Path. Até lá!